Bom, vamos lá. Ó, eu cronometrei, eu fazendo a prova, né? Eu gastei 2 horas e meia. Então, por isso que eu dei 2 semanas para vocês fazerem. Porque eu falei assim, eu que já sei o caminho, gastei 2 horas e meia, então eu dei 2 semanas para vocês fazerem. Para ninguém depois falar assim, que estava muito demorada. Né? Claro que vocês têm a dificuldade da calculadora, é a primeira vez que vocês veem isso na vida, então eu sei que provavelmente vocês devem ter ficado muitas horas aí tentando e refazendo para ver se estava tudo certo. Tá? Mas eu espero que... Eu vou tentar, nesse próximo bimestre agora, fazer uns cálculos mais fáceis e depois, se hoje ainda der tempo, eu vou mostrar um programinha para vocês que calcula aquelas coordenadas que vocês calcularam na mão. Porque agora vocês não precisam mais... Né? Agora que vocês entenderam como que faz, viram os princípios e como que faz as equações e como que calcula, eu vou passar para vocês o programinha que faz automático. Certo? Aí você dá uma prova dessa aí com o programinha. Pode ser, né? Eu posso dar um exercício valendo 10 pontos agora para o segundo Não. bimestre. Se o programa faz certinho, os exercícios podem valer pelo menos 50, né, mano? Não, né? Poxa, 50 tem que valer quando é na mão, com raça, né? Com tempo. Nossa Senhora. Vamos lá, vamos para a primeira. A primeira era de distância ortodrômica, né? A distância ortodrômica eu tinha ensinado para vocês mais no começo do semestre. E nos slides que eu tinha passado para vocês, tinha a equação principal. Eu vi que teve gente que errou também esses cálculos. E a fórmula principal são essas duas aqui que eu coloquei. Vocês estão conseguindo ver o slide? Está aparecendo aí para vocês? Sim, tá aparecendo sim. Então, beleza. Então, o que vocês não podiam errar nessas equações aqui, ó? O que era a latitude e o que era a longitude, certo? Aqui temos o seno de um ponto A e o seno do ponto B, e aqui o cosseno do ponto A e do B, e esse símbolo aqui são as latitudes. Então, são esses valores aqui, ó. Vamos considerar que o A é de... Qual que era a primeira cidade aqui? Ribeirão Preto, né? E as latitudes do ponto B são essas aqui de Franca, né? 20 graus, 31 minutos, 10,87 segundos. E aí, a longitude entra aqui só fazendo uma variação das duas longitudes. Né? Eu vou colocar aqui, variação de long. Né? Então, aqui você tinha que fazer o 47 graus e menos esse 47 graus e 23 aqui, para depois fazer o cosseno dele. Então, vamos por partes. Né? Eu também tinha explicado para vocês em aula que ficaria mais fácil para vocês, ao invés de jogar esse tanto de seno e cosseno em ângulos de uma vez na calculadora, fazer os senos e os cossenos separados, né? Faz uma tabelinha com eles separados e depois você só vem multiplicando eles e somando. Então, eu fiz isso aqui para vocês. Ó. O primeiro aqui é o seno da latitude lá de Ribeirão Preto, né? E aqui tem um detalhe muito importante que é o sinal negativo. Eu também falei para vocês que quando você olha nas coordenadas, se na latitude tiver o S, quando a gente joga na calculadora, a gente tem que colocar o sinal de negativo. E quando na longitude tem o O, né, aqui, ó, o Ozinho de oeste, na longitude, a gente também coloca o sinal de negativo. Por quê? Porque se a gente dividir o planeta Terra aqui, ó, em 4 quadrantes, né? Norte, sul, leste, oeste, a gente tem que, quando as coordenadas são referentes ao primeiro quadrante do globo, a latitude vai ter final N e as longitudes vão ter final E, né? Ou L, de leste, né? E ou L, aqui é O ou W.
Então, elas vão ser positivas, aí não teria que mudar nada. Quando é no segundo quadrante aqui, ela vai ter sinal negativo, porque a latitude vai ter o Szinho, e vai ser positiva a longitude, porque ela vai continuar no E. Quando estamos no terceiro quadrante, que é o quadrante onde fica localizado o Brasil, a latitude vai ser sempre sul, e as longitudes vão ser sempre O ou W, né? Então, aqui também é negativo. Né? Lembrando que o negativo do O é porque a gente considera o Equador, né, como se ele fosse, assim, entre aspas, né, pensando num plano cartesiano, o eixo X, e o norte-sul seria o eixo Y. Né? Então, para vocês situarem aí, para quem pode ter esquecido por que eu coloco negativo. Então, aqui no terceiro quadrante, né, quando a latitude é S, é negativo, longitude O, negativa. E se a gente estivesse nos Estados Unidos, a latitude ia ser positiva, porque está no norte, e a longitude ia ser negativa, porque está para oeste. Então, é por isso que a gente tem que colocar o negativo. E como vocês devem ter percebido, fazendo a prova, quando a gente faz o seno desses ângulos, quando ele tem o negativo, ele permanece negativo. Então, o seno das latitudes sul sempre vão ter esse valor negativinho. Então, se você esquece de colocar, sua distância ortodômica pode dar errada. E quando você faz o cosseno de um ângulo que tem um valor negativo, ele fica positivo. Então, aqui os cossenos das latitudes não tem sinal de negativo. E eu vi também, teve gente depois, daqui a pouco a gente vai chegar, lá na questão 7, que teve gente que colocava o negativo no X, colocava o negativo no Y, esquecia do negativo do Z, e isso é por falta de atenção nesse S e nesse O, né? Ou de esquecer de colocar o negativo no ângulo na hora que vai fazer o cálculo. Esse é um detalhe muito importante. Então, aqui nessa primeira, eu já calculei, já deixei tudo calculadinho aqui para vocês compararem com o de vocês aí. Certo? Então, aqui, ó, o detalhe que eu quero mostrar é que quando eu faço o cosseno da diferença entre os dois pontos de longitude, né, no caso aqui, se eu pegar o 47 graus, 48 minutos, 22,53 segundos, menos 47 graus, 23 minutos, 44,07 segundos, eu vou ter uma diferença entre os dois de 0 graus, 24 minutos, 38,53 segundos. E aí sim eu faço o cosseno. Não é para fazer o cosseno de um, cosseno de outro e subtrair um no outro, tá? Então, subtrai as latitudes, acha a diferença entre eles. Essa diferença, se der negativo, você tira o negativo, né? Caso você use os sinais ali. Aqui é o único lugar que você não precisa pôr negativo, porque eu só quero a diferença entre elas. Certo? E aí você faz o cosseno dessa diferença aqui, que deu 0,999974309. E aí, quando vocês fizeram a questão número 2, vocês viram a importância de usar muitas casas decimais. Porque todos os arquicossenos que vocês devem ter feito, os cossenos, as 4 primeiras casas decimais são 9. Né? Então, por isso que a gente tem que usar muita casa decimal para poder dar essa diferença. Porque pensa, ó, quantos lugares que eu dei para vocês nessa prova. Se a gente resumisse ali só em 4 casas decimais, todas as distâncias ia dar o mesmo valor. Certo? Por isso que esse é o motivo de usar, da gente ter que usar tantas casas decimais quando a gente faz cálculos geodésicos. Deixa eu apagar esse globinho aqui, porque o cálculo da conta vai aparecer aqui. Até aqui, tudo certo aí, né? Então, gente, peguei esses resultados aqui de seno e cosseno, né, que eu já tinha feito, e aí multipliquei os senos e somei com a multiplicação dos cossenos. E depois disso, né, essa multiplicação entre os senos mais a multiplicação entre os cossenos deu 0,999913294. E aí o arquicosseno desse valor deu 0,999
0,754511,808. Isso vai ser esse alfa aqui, né? Lembrando que este alfa é o ângulo que vocês colocam na segunda fórmula agora. Né? Que agora a gente vai fazer o cálculo da ortodrômica. A ortodrômica vai ser este alfa, que é esse Azinho com asterisco. Então, eu já tinha dado o valor do raio da Terra aqui no enunciado, né, de 6.372 quilômetros. Multiplico por esse Azinho que eu achei aqui, ó, por esse alfa, né, Azinho não, alfa, vezes o π, dividido por 180. Então, a resposta da questão 1 é 83,9110 quilômetros. Quem errou por décimos, eu considerei certo também, tá? Eu só não considero certo, por exemplo, se colocou ali 60 quilômetros, né? 70 quilômetros ou 25 quilômetros, mas colocou ali 83, uns quebrados, eu considerei como certa a resposta, tá? Porque talvez, né, por questões ali de arredondamento, às vezes usou um pouco, né, em vez de usar 8 casas decimais, usou 5, né, dá essa diferença. Ou, por exemplo, deu 81,500. Ainda quem deu 81, alguns quebrados, eu ainda olhei, né, lógico, a equação, como que vocês fizeram, né, por isso que o pessoal me perguntava se era para colocar, para escrever a fórmula na prova, eu falei que sim, porque eu tinha que olhar como que vocês deduziram, porque às vezes a resposta final estava próxima, então eu tinha que ter certeza que vocês pelo menos raciocinaram correto, tá, para eu poder considerar a resposta certa. Ok? Eu acho que essa aqui a maioria acertou, né? Alguém errou essa aqui? É porque eu não lembro agora de cabeça aqui. Alô, gente? Eu acertei. Pelo menos. Não vou nem responder porque acho que eu errei. Essa não. Essa, Letícia, essa você não acertou, você não errou. Você não errou, né? Não é? Tá. Vamos para 2, então, que também era de distância ortodrômica. Ah, inclusive, pode perguntar, Letícia. Você olhou no Google Earth? A Letícia perguntou se esses valores eram reais. Você olhou no Google Earth para conferir se estava próximo? Sim, esses valores são reais. Eu entrei no Google Earth quando eu fui montar a prova para vocês e peguei as latitudes do Google Earth e as longitudes, coloquei e fiz as tabelinhas. Então, se vocês conferirem no Google Earth e fizerem uma distância, né, fizerem uma linha, a gente pode até fazer aqui para vocês verem, os valores vão dar próximos, não vão dar iguais. Próximo que eu digo assim, pode ter até 10 quilômetros de diferença. Porque a distância ortodrômica é a menor distância entre dois pontos no globo terrestre, tá? E aí, o que a gente faz no Google, ou em algum software, é puxar uma linha reta. E a distância ortodrômica não é uma linha reta, tá? Então, por isso que a linha reta que vocês puxar no Google não vai dar precisamente o mesmo valor. Certo? Eu já li a Letícia ali, é isso aí que eu respondi agora. Isso aí. Dá bem próximo, mas não é exatamente o mesmo valor, porque a distância em linha reta é diferente de distância ortodrômica. A distância ortodrômica, ela é a menor distância entre dois pontos no globo terrestre. Porque como a Terra ela é geoidal, né, ou considerando, dependendo do cálculo, considerando ela como um formato elipsoide, uma distância em linha reta ela pode ser um valor maior do que uma distância angular,
dependendo a direção que você está colocando essas distâncias. Por isso que eu ensinei para vocês esse cálculo, tá? Mas quem conferia com o Google Earth dava para saber se tinha feito muito errado a questão ou se estava coerente. Vamos para o segundo, então. O segundo é a mesma coisa do primeiro. Então, aqui do lado, ó, temos... Eu peguei a primeira parte, a gente vai fazer aqui de Itamogi, Delfinópolis. Né? Então, considerando A, Itamogi, e as latitudes B, Delfinópolis. Certo? Lembrando de colocar o sinal negativo na hora de fazer o seno, porque as latitudes têm o sul, tá? Pode colocar o sinal negativo também, né? Na verdade, deve, para vocês se acostumarem, quando tem o oeste também, mas como eu disse lá no começo, quando a gente faz o cosseno de um ângulo negativo, o valor dá positivo. A diferença entre as duas latitudes aqui dá 0 graus, 12 minutos, 10,16 segundos. E aí, fazendo o cosseno desse valor, eu tenho o 0,999993735. Multiplicando os senos, depois multiplicando os 3 cossenos e somando-os, né, eu tive um valor de 0,9991436. E fazendo o arquicosseno deste valor, eu tenho um ângulo de 0,749856. Aí vai depender o tanto de casas decimais que vocês usaram, né? Eu coloquei tudo que apareceu no calculador aqui para vocês conferirem com o de vocês. Peguei este valor e joguei aqui, só que aqui tá errado, peraí. Tá errado o coisa aqui, ó. Peraí, eu tinha copiado da fórmula de trás. Só um momentinho. Peraí. Deixa eu já arrumar para não ter problema. Eu copiei a fórmula de trás. 4986514. Salvar. A gente sai copiando as fórmulas para não ficar refazendo tudo na mão. Aí eu esqueci de mudar aqui dentro. 40. A resposta final tá certa, hein? Vamos lá. Vou colocar aqui para apresentar de novo. Tá aparecendo o slide de novo? Sim, tá aparecendo. Beleza. Então, ó, deu 0,74 aí, um monte de coisa decimal, né? Joga aqui na nossa fórmula. Vezes o raio que eu coloquei no enunciado. Né? Vezes π. Dividido por 180. Então, a primeira distância nossa ortodrômica, que é de Itamogi a Delfinópolis, deu 83,39 quilômetros. Certo? Alguém errou essa? Não. Depois, ó, a ordem de vocês, né? Não sei, teve gente que às vezes pode ter mudado a ordem um pouquinho das respostas, então só prestar atenção aqui na hora que eu for mostrar. Por exemplo, agora eu vou fazer ó, de Delfinópolis a Alpinópolis. Então, peguei as latitudes, fiz o seno, tudo separadinho aqui. Né, fiz os cossenos das latitudes. Ó, os sinais negativos permanecem aqui nos senos, né, não podemos esquecer. A diferença entre as longitudes nessa distância deu 0 grau, 27 minutos e 56,60 segundos. O cosseno desse valor deu 0,999966965. E isso. Então, multiplicando os senos,
multiplicando os cossenos e somando eles, deu o resultado de 0,99932725. Aí, arquicosseno desse valor dá 0,6646100071. Então, pego o valor, jogo aqui na nossa fórmula de distância ortodrômica, vezes o raio, vezes π, dividido por 180. Então, a resposta da distância ortodrômica entre Delfinópolis a Alpinópolis é 73,91 quilômetros. Eu vi gente que colocou 75, eu olhei o enunciado, considerei certo. Tá? O enunciado não, vi a resolução, quer dizer, né, vi como fez, e aí foi questões realmente de arredondamento de casa decimal, então está considerado certo. Ok? Então, ó, aqui no enunciado eu tinha falado, né, distância de AB, depois de BC e depois de AC. Então, ainda tem mais um. Teve gente que eu vi lá só 2. Teve gente que esqueceu um para trás aí. E o próximo é de A a C. Então, de Itamogi a Alpinópolis. Também deixei aqui tudo separadinho os valores do seno, das latitudes e dos cossenos, para vocês conferirem com o valor de vocês. A diferença entre as longitudes deu 0 grau, 40 minutos, 6,76 segundos. E aí o cosseno desse valor, 99,31926. Multiplicando e somando esses valores, tenho o 0,999933015. Né? Arquicosseno dele, 0,6631. Ixi, aqui eu não corrigi de novo, caramba. Oh, meu Deus do céu. Vou colocar aqui. 6631774. Pronto, corrigi aqui. Então, deu o arquicosseno aqui desse ângulo deu 0,6631774. Joguei na fórmula, vezes o raio, vezes π, dividido por 180. Então, a distância entre Itamogi e Alpinópolis deu 73,75 quilômetros. Esse, muita gente errou. Né, por... Quem foi por questões de arredondamento, eu aceitei. Quem não foi por questão de arredondamento, foi por questão de sinal. Dependendo aonde que errou ali, eu não considerei meia, não. Aí esse terceiro pontinho aí, né, aí eu cortei. Quanto que deu o valor de vocês de Itamogi a Alpinópolis? Eu não lembro agora de cabeça. 73, 75, 356419. Aí, ó. Deu preciso aqui igual o meu. É. Mais alguém quer falar? Quanto que deu o seu de Itamogi a Alpinópolis? Deixa eu olhar aqui na minha folhinha. A Carol tá aí? Ela não tá, né? Ela foi uma das que errou. E eu não acreditei, porque quando a gente fez o primeiro exercício lá, da distância ortodrômica que eu pedi para vocês me entregar, ela me entregou, inclusive, em Excel, fez uma planilha de Excel super caprichada, com fórmula e tudo, perfeita, com resultado preciso, e na prova ela não usou a planilha que ela fez. E os resultados não deram certo. Então, se a Carol depois assistir essa aula,
está sendo puxada a orelha dela. Da Letícia deu 73,76. É, bom demais, hein? Deixa eu ver aqui se eu tinha. É isso aí, ok. Isso. Vamos lá. 3. A 3 era aberta. Né? Essas questões aqui, como eu sei que no cálculo às vezes vocês podiam ter problemas, eu coloquei questões que pudesse dar pontos para vocês, né? Para facilitar a nota. Então, a primeira que era, cada satélite GPS transmite 2 ondas portadoras que utilizamos nos levantamentos topográficos. Quais são elas e qual o datum utilizado no posicionamento? Né? As 2 ondas portadoras, todo mundo acertou, que é a L1 e a L2. Já o datum, teve gente que colocou Sirgas 2000, teve gente que colocou SAD 69, e não é WGS 84. Que eu falei para vocês que, inclusive, é o mesmo datum das coordenadas do Google Earth. Tá? O Sirgas 2000, ele é um datum utilizado no Sistema Geodésico Brasileiro. Tá? E o SAD 69 era o datum utilizado no Sistema Geodésico Brasileiro antigo, né? Antes dos Sirgas. Então, antes era o SAD 69, o Sirgas veio e substituiu. Tá? Eles usam o mesmo sistema elipsoidal, mas o datum de referência do GPS é o WGS 84. Eles usam o mesmo sistema elipsoidal, né? Só que tem pequenos valores ali, coisas de metros de diferença. Tá? Então, aqui a resposta certa, completa, né? É L1 e L2, e o datum utilizado é o WGS 84. Ok? Inclusive, no slide estava lá uma caixinha azul embaixo do negócio do GPS, quando eu expliquei todos os sistemas de GNSS, todas as constelações, e no do GPS tinha uma caixinha escrito WGS 84. Ok? 4. Supondo que o semi-eixo maior e o achatamento do elipsoide do WGS 84 valem, respectivamente. Ó, a resposta já estava no 4 aí. Mais ou menos, né? Porque como é que eu não falei que era GPS, então não estava bem a resposta. Mas dava uma ajuda. Considerando, então, o semi-eixo maior do WGS 84, né, o semi-eixo maior é 6.378.137 metros. E o achatamento, 1 sobre 298,257223563. Qual será o valor em metros do semi-eixo menor? Então, aqui a pegadinha era, se vocês lembravam, ou se vocês olhassem no slides, né, para lembrar, se o A era o semi-eixo maior ou o semi-eixo menor. Certo? Então, o semi-eixo maior é o A, daquelas fórmulas nossas, né? É aquele Azinho. Então, o que a gente precisava achar nessa questão era o Bzinho. Então, a gente também tem lá no slide que eu tinha passado para vocês, né? Uma questão onde eu só dou o semi-eixo maior e o achatamento. E aí tem a aula lá que eu mostrei para vocês como que a gente calcula esse Bzinho, né? Já deixando a fórmula, para vocês não precisarem ter trabalho de ficar jogando as coisas para o lado, já deixando a fórmula do jeito que ela é. Né? Então, no Azinho a gente coloca o valor em metros aqui do semi-eixo maior. Peraí. Tem uma abelha aqui. Desculpa, abelhinha. Mas eu vou te matar para você não me picar. Vezes 1. Mas, gente, tá cheio de cabo aqui. Peraí. Pronto. Vezes 1 menos o achatamento. Então, se vocês fizerem direto na calculadora, deixa eu ver se alguém errou aqui. Essa questão, essa é a 4. O Marlon errou.
E o Joelson não fez. Quem fez o restante, pelo jeito aqui, que tá no meu rabisco aqui, na hora que eu fui colocar a nota, todo mundo acertou. E eu também considerei arredondamento aqui das casas decimais, tá? Ok? Esse é facinho, esse aqui era só jogar na calculadora, esse normalmente não é para dar erro na calculadora, então essa questão foi facinha também. 5 e 6. Questões de múltipla escolha que eu também coloquei para dar ponto para vocês. E muita gente errou, eu não acreditei o tanto de gente que errou a questão 5. Vamos lá. 5. O sistema de posicionamento global consiste de 3 segmentos principais. Assinale dentre as opções abaixo aquela que apresenta pelo menos 2 deles. Então, lá na aula de GPS, de posicionamento global, eu falei para vocês que ele tem 3 segmentos, né? E aí, era só olhar no slide da aula que vocês iam ver qual era a resposta certa, que era só ver os 2 que continha aqui. Muita gente respondeu monitoramento e orbital. E não é essa a resposta certa. A resposta certa é espacial e usuário. Tá? Porque orbital... Peraí, vou até abrir o slide aqui. Vou mostrar para vocês. Cadê o slide? Se eu não me engano, era a aula 6. Deixa eu ver. Ó, isso. Na aula 6, no slide da aula 6, eu falo as 3 partes, né? Os 3 segmentos do sistema de posicionamento global. Então, o primeiro é o segmento espacial, que aí eu falo como que é a constelação, quantos satélites tem e tal. O segundo é o segmento de controle, que é aí onde entram as estações de monitoramento, né? Então, por isso que existia monitoramento em uma das respostas, mas ela não é o segmento, entendeu? O segmento onde tem o monitoramento se chama segmento controle, tá? Por isso que eu acho que muita gente deve ter assinalado essa resposta. E o terceiro segmento, que é o segmento do usuário. Então, é espacial, controle e usuário. São esses 3 segmentos que a gente tem no sistema de posicionamento global. Então, a resposta certa aqui era a letra E, espacial e usuário. Tá? Então, orbital não era, né? Terrestre também não. Aqui, o usuário na letra C, ele tá certo, só que celeste não era. Na letra A, usuários, tá certo, só que monitoramento não. E a letra B, nem monitoramento nem orbital. O que acontece é que, igual eu expliquei, o monitoramento faz parte do segmento de controle, o orbital faz parte do segmento espacial, né? O terrestre faz parte do segmento usuário. Então, só para deixar a resposta aí completa para vocês. Então, a resposta certa da questão 5, letra E. Número 6. Tem que falar letra 6. A vertical do lugar é a linha. Esse vai estar lá no slide 2 ou no slide 3, se eu não me engano, da aula 2 ou da aula 3. Lá, eu falei que a vertical do lugar é perpendicular, né, à superfície terrestre. Era o que estava no slide. E aí, então, aqui, vocês iam ter que parar para pensar qual que seria a resposta certa. Né? Então, se ela é perpendicular à superfície terrestre, então, ela é transversal à direção da gravidade? Ela é paralela à direção da gravidade? Ela é normal ao elipsoide? Ela é paralela ao elipsoide? Ou ela é paralela à circunferência terrestre? Já vamos pensar em 2 aqui, que não é de jeito nenhum. Ela não é paralela ao elipsoide. Por quê? Né? Vamos desenhar aqui, ó, um planeta todo tortinho. Se isso aqui de vermelho é o meu elipsoide, para a vertical do lugar ser considerada paralela ao elipsoide, ela teria que ser esse verde aqui, ó. Né?
Ela teria que ser paralela a ele, então ela teria esse sentido, e não é isso que ela é. Né? Se lá no slide está escrito que ela é perpendicular à superfície terrestre, então ela é assim, ó. Certo? Então ela também não é paralela à circunferência terrestre, porque aí é praticamente a mesma coisa aqui, né, os dois. Ela não é transversal à direção da gravidade, porque vamos colocar aqui um centro de eixo, né, o eixo da Terra, e a gente sabe que a direção da gravidade aponta para o eixo da Terra, né? E ela não vai ser transversal à direção da gravidade, porque a vertical ela também tem esse sentido, né? Como se fosse o sentido da gravidade. Então, aqui a resposta certa é a letra B. Paralela à direção da gravidade, como se ela estivesse fazendo o mesmo sentido que a gravidade tem. Qual que era a dificuldade aqui que poderia... que vi que teve gente que errou, que é com a letra C, que é normal elipsoide. E esse erro pode acontecer de confundir. Por quê? Porque a normal elipsoide, ela também é paralela à direção da gravidade. Só que a normal do elipsoide não é a mesma coisa que vertical de lugar. Elas são duas coisas diferentes. Entendeu? Por isso que a letra C não é a resposta certa, porque a normal elipsoide é outra coisa. Que eu vou mostrar uma imagem agora para vocês, para isso ficar mais nítido na cabeça de vocês. Deixa eu apagar o desenho que eu tinha feito ali. Essa aqui é uma imagem que eu peguei para ver se fica mais fácil para vocês entenderem o que é a vertical do lugar e o que é a normal. Então, ó, aqui, considerando a superfície terrestre, né, que é o amarelinho, a gente tem um ponto. A normal do lugar, a normal, né, a linha normal, que é aquela que a gente calcula lá na frente, ela passa nesse mesmo ponto de superfície que é a vertical. As duas passam ali, certo? Só que a normal, ela vai em direção ao centro da Terra, só que ela vai em direção ao eixo do Equador. E a vertical do lugar, ela é em direção ao eixo da Terra, independente da posição que ela tiver, ao centro de massa da Terra. Então, por isso, elas têm, vamos dizer que o mesmo sentido, mas elas são duas coisas diferentes, tá? E talvez isso na aula, pode ser que não tenha ficado tão explícito assim, né? E talvez vocês não tenham entendido e não tenha surgido essa dúvida para me perguntar durante a aula. Então, agora que eu estou mostrando para vocês verem que são duas coisas diferentes. Tá? Então, a vertical do lugar seria essa linha tracejada amarela, e a normal é a nossa linha tracejada aqui laranja. Então, a normal, ela vai de encontro ao elipsoide, então, tanto que a gente tem um ponto aqui. Então, ela é uma linha, quando a gente faz referência ao sistema, quando a gente está tratando a Terra como elipsoide, e a vertical, ela é quando a gente está tratando a Terra como um geóide. Tá bom? Então, a resposta certa aqui, da 6, letra B. E é isso aí. Letra 7. Alguém quer fazer alguma pergunta até o momento? Pode fazer a prova de novo? Não. Não vou dar esse sofrimento pra vocês de novo, não. Vamos lá. 7 agora. Número 7. Determinar os valores de... Aqui já começa, né, os cálculos mais compridinhos. Determinar os valores das coordenadas cartesianas. Então, quando eu falo aqui de coordenada cartesiana, eu estou querendo x, y e z. Correspondentes ao ponto geodésico localizado sobre a superfície terrestre, cujas coordenadas geodésicas com referência ao SAD 69 valem. Latitude, 19 graus, 26 minutos, 31,062 segundos. Longitude, 44 graus, 12 minutos, 58,206 segundos, oeste. Altura geoidal, 801,97. Semi-eixo maior, 6.378.160.
achatamento 1 sobre 298,25. Então, aqui você já começou a perceber também como que é importante eu dar o sistema de referência, ó, porque lá para trás eu tinha falado para vocês achar o semi-eixo menor, só que o sistema de referência era o WGS 84. Então, vocês podem perceber que o valor de achatamento é diferente. Agora eu peço em SAD 69 e vai ter um outro aí que é Sirgas. Então, cada hora o achatamento dá um valor, porque cada hora eu estou usando um sistema de referência diferente. Então, quem usou o mesmo Ezinho, o mesmo Bzinho para todas as questões, já está fazendo errado. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi calcular o Bzinho, no nosso semi-eixo menor. Como eu já tinha mostrado a fórmula ali na questão 4, eu já só coloquei o valor direto aqui, quanto que ele tinha que dar. Depois, calculei as nossas excentricidades. Então, aqui está a primeira excentricidade e depois a segunda excentricidade, né, de acordo com aquelas fórmulas que também já tinham no slide. E aí, agora a gente vai começar a calcular os valores de coordenadas. Só que antes ainda, eu ainda tenho que calcular uma outra coisa que é super importante, que é a nossa normal. Então, a normal, eu calculo com o A sobre a raiz de 1 menos a primeira excentricidade vezes o seno da latitude ao quadrado. Então, aqui eu já montei a equação para vocês verem onde que fica cada lugar, qual que era o valor certo que vocês tinham que colocar, e já dei a resposta aqui de quanto que tem que ser o N, né? Então, tem que dar 6.380.526,62, 64, 77. Quem deixou 3 casas decimais, tá ok. Eu coloquei mais ali só para vocês verem completo mesmo. E uma coisa que eu quero que vocês percebam, que a normal, como ela é uma linha que vai, né, que começa lá no elipsoide, né, não na superfície terrestre, ela é uma linha que desce do ponto de superfície terrestre, passa pelo elipsoide e chega lá na linha do Equador, só que ela começa a ser contada a partir do elipsoide, da camada que a gente chama de elipsoide. Então, gente, como ela é do elipsoide até a linha do Equador, então o valor dela sempre vai ser nessa casa dos 6 milhões. Para vocês já saberem também, porque se der 3 milhões, tá errado. Tá errado o cálculo de vocês da normal. Ela tem que dar nessa faixa de 6 milhões aqui. E o que vai depois constar, se o resto do cálculo de vocês está certo ou não, vai ser praticamente ali as centenas, né? Tipo, dos 5 aqui para frente. Então, agora, tendo N, né, eu consigo calcular os valores das coordenadas cartesianas. Então, a coordenada x, a fórmula é a normal, mais a altura, vezes o cosseno da latitude, vezes o cosseno da longitude. Então, já coloquei aqui também para vocês. Detalhe aqui dessa questão. Deixa eu olhar aqui na minha folhinha como é que foi os acertos aqui, mais ou menos. Essa é a 7, né? Então, na 7 aqui, ó, tá tudo meio... Tá um monte de meio certo no meu rabisco aqui. Então, provavelmente, um monte, tá? Não é todo mundo. Tem gente que acertou completo. Mas tem vários meios certos nos meus rabiscos, então, provavelmente, muita gente errou sinal. Certo? Porque esqueceram de colocar o sinal de negativo nas fórmulas. Aqui no do x não ia fazer tanta diferença, porque quando a gente multiplica o cosseno, ele dá positivo. Então, vocês podem perceber que o x sempre dá positivo. Teve gente que colocou negativo. Considerei parte da resposta. Tá? Se eu fosse uma professora má, tá errado, porque menos 4 milhões não é 4 milhões. Né? Mas eu considerei a formulação, então eu dei meio certo na coordenada x, tá? Porque acertou o valor, mas errou no sinal. Para o y, e aí no y nós já vamos ter o negativo, porque aqui eu tenho seno, ó,
né? Seno da longitude, né? E seno do ângulo, de um ângulo negativo, ele permanece negativo. Então, aqui, o y nosso dá negativo. Então, dá o menos 4.196.380,146,73. Z. O Z já tem a fórmula, ela já tem a primeira excentricidade aqui, né? Então, também tinha que acertar qual excentricidade usar aqui. E também é seno. Seno de um ângulo negativo. Então, ela também dá negativa. Certo? Então, o Z nosso dá 2 menos 2.109.819,238232. Ok? Então, muita gente perdeu uns pontinhos nessa questão por problema de sinal. Ok? Quem aí errou sinal? Deixa eu ver se alguém que está online errou sinal. Eu errei no Y. Você não colocou negativo, né? Não coloquei no seno do menos 44. Aí deu 4.196 positivo. Muita gente esqueceu. E teve gente que colocou negativo até no X. Aí eu não sei de onde que tirou o negativo lá. Tudo certo aqui? Alguma dúvida da 7? Ah, a Letícia esqueceu o sinal também no Y. E a 8? A 8, gente, é bem grandinha, né? Muita gente deixou de fazê-la. Não me entregou. Aqui a gente já tem um sistema em Sirgas 2000. Dei o Azinho, né, o semi-eixo maior também aqui. Dei o outro achatamento. E aí fiz a mesma coisa que eu fiz no anterior. Calculei o Bzinho. Calculei as excentricidades, porque aí eu vou usar na fórmula. Né? E aí, vamos começar pelas respostas mais fáceis, né? Que é achar a longitude. Né? A longitude vai ser a arctangente da coordenada y sobre a x. Essa é simples. Esse cálculo era facinho. Né? Então, eu já vou até colocar as respostas aqui, porque esse é mais tranquilo. Muita gente acertou. Eu acho que todo mundo que fez acertou. Deixa eu olhar aqui, mais ou menos. Meio certo. Acho que isso. Pelo que. É que eu faço assim, ó. Eu tenho que colocar. Eu coloco o nome de vocês aqui e coloco o nome o número da questão, e aí eu coloco X ou meio certo. Aí quantas vezes errou, por exemplo, se a questão tem 4 pontos, aí se errou 2 pontos, aí eu coloco 2 risquinhos no certo, para saber que errou 2 coisas. Tá, então eu só não lembro o que errou, mas aí, se estava meio certo aqui, dá para conferir. Que aí lembrar de cabeça eu não lembro, porque aí depois fica mais fácil para jogar a nota. Então, pelo que eu me lembre, assim, e pelo que eu estou vendo ali no meu rascunhozinho, as longitudes, todo mundo que fez, eu acho que acertou. Então, tá aí as respostas.
Né? Lembrando que sinal negativo e dá no cálculo, dá sinal negativo na calculadora. Né? Não podemos esquecer de colocar o negativo aqui da tabela, que está no Y, na hora de calcular. Certo? E aí vocês vão ver que dá esse negativo aqui na resposta. O meu não deu isso, não. 41 deu 42. Teve gente que errou. Teve gente que provavelmente deve ter colocado algum número errado na calculadora na hora de digitar esses números aqui. 416. Mas aí eu dei uma conferida na fórmula e se a montagem da fórmula estava correta, eu considerei. É a calculadora minha que deu pau mesmo, porque tá certinho, só o resultado deu errado. E aí, para achar agora o valor da latitude, que ela era mais demorada, porque na latitude eu tenho que usar um valor auxiliar, né? Que é essa fórmula aqui, que vai ser o arquitangente de z vezes a sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado vezes o semi-eixo menor. Então, primeiro a gente tem que achar este valor para depois conseguir achar as latitudes. Então, eu vou fazer só do primeiro aqui, aí, porque eu fiquei com medo de não dar tempo. E como vocês podem ver que vocês demorou para fazer a prova, agora eu pensei eu fazendo slide dessa resposta. É demorado. Então, eu vou fazer só da primeira ali, do ponto 1. E aí, se vocês quiserem, a gente faz na mão aqui as respostas dos outros pontos, tá? Então, ó, fiz a montagem aqui, né? Z do primeiro ponto. Menos, não esquecer de colocar o sinal negativo. 5 milhões, 580... Esse não é 5 milhões, não, peraí. Esse é 558.336,102 vezes o semi-eixo maior, deu A, que tá aqui, no enunciado. Dentro da raiz, nosso valor de x, 4.661.788,794 ao quadrado, mais menos 4.316.834,843 ao quadrado. Quem não colocou esse sinalzinho de negativo aqui não tem problema, porque como está ao quadrado, né, ele fica positivo depois. Vezes o semi-eixo B. Né, que foi o que eu calculei aqui, ó, em cima. Esse eu tinha que calcular. Então, essa fórmula aqui dá menos 0,088173729, e aí eu faço o arctangente desse valor, e eu tenho o meu valor auxiliar aqui de menos 5,03895. Vocês também já podem ter percebido que o valor da latitude, ele é parecido com o valor auxiliar. Então, quem acertou o valor auxiliar e errou no valor da latitude, já sabe aonde que está errado. Né? Já sabe que a fórmula da latitude deve ter sido montada errada ou deve ter sido digitada na calculadora errada. Se acertou até aqui. Então, pegando esse valor auxiliar, coloquei ele aqui no cantinho, menos 5,03895, a gente joga ele aqui, ó, nesse seno que vai ser elevado ao cubo e no cosseno que vai ficar aqui no denominador, que vai ser ao cubo também. Então, essa formulazinha já é maiorzinha, né? Quase não coube no slide. O Z continua aqui também. Então, menos 558 mil, mais a segunda excentricidade, vezes o Bzinho, semi-eixo menor, vezes o seno do nosso valor auxiliar ao cubo. Eu tentei colocar aqui no slide mais ou menos do jeito que eu jogo na calculadora. Tá para vocês verem onde que fica os parênteses, que às vezes o parêntese também, a falta dele dá erro na calculadora, né? Ou excesso de parênteses também dá erro na calculadora.
aqui o x e o y novamente, né, elevados ao quadrado, menos a primeira excentricidade, vezes o azinho, vezes o cosseno do meu valor auxiliar ao cubo. Então, essa fórmula dava menos 0,092797871. O arctangente disso dá menos 5,3017426. Então, transformando esse valor em ângulo, eu tenho a resposta da latitude de menos 5 graus, 18 minutos, 6,27 segundos. Isso para o ponto 1. Ok? E eu fiquei muito feliz corrigindo algumas provas que o valor dava precisamente até desse aqui, que tem muito cálculo. Muita gente deu o valor preciso aqui com o meu. Fiquei feliz. Fiquei feliz que vocês entenderam como que fazia os cálculos. Alguém tem alguma dúvida, consideração a fazer sobre a latitude aqui? Eu só tenho que trocar a calculadora. A minha não faz essas contas mais, não. Ai, ai. Faz igual, eu uso as duas. Eu uso a Edu no celular e essa aqui. Porque aí, dependendo se essa aqui der erro ou no couber, aí eu faço nessa aqui para fazer o veredito. Aí, quando dá certo, eu uso mais essa. Eu uso essa aqui para fazer esses cálculos aqui que eu ensinei vocês, eu uso a do celular, porque os números ficam espaçados, separando os milhares, e cabe mais número de casa decimal. Por isso que nas respostas aqui eu estou colocando bastante casa decimal. Essa aqui, ela come um pouquinho das casas decimais. Então, não coloquei a altura aqui, vou ter que fazer com vocês, então, a altura desse. Espera aí. Para calcular o H, a gente precisa observar na fórmula dele. Eu vou até escrever aqui no canto. Faltou colocar aqui no slide. Que ele vai ser a raiz de x ao quadrado mais o y ao quadrado sobre o cosseno da latitude, né? Ou seja, a gente precisava desse valor aqui, menos o n, que é a normal. Então, aqui a gente ainda tem que calcular outra coisa, que é o valor da normal. Então, vamos lá calcular essa normal, bendita. Deixa eu achar aqui a fórmula, porque eu não lembro de cabeça. Cadê a normal? Deixa eu abrir o slide aqui. Bora. Normal é azinho, raiz de 1 menos a primeira excentricidade vezes o seno e aí é o seno da latitude
ao quadrado. Ok? Então, a gente vai ter que fazer essa fórmula primeiro do N, né, para poder jogar ela ali. Bom, lembrando, então, galerinha, que o N de cada ponto muda. Né? Então, vocês tinham que calcular 4 N's. Um para cada ponto, porque cada ponto tem uma latitude diferente. Ok? Então, vocês têm que usar esses 5 graus aqui, 18 minutos, 6,27, lá na equação. Então, eu vou fazer aqui na minha calculadorinha, vocês façam aí que eu vou colocar o valor ali direto. Então, vamos lá. O A é 6. Na verdade, vocês já fizeram, né? Vocês têm a prova aí, mas... Então, espera só um minutinho que eu já mostro aqui. Eu vou fazer na mão aqui para confirmar. Raiz 1 menos a primeira excentricidade nossa ali, que é 0,00694380. Vezes o seno. Eu sempre abro um parêntese aqui também, quando eu faço o seno, né? O seno da latitude que a gente achou. Então, seno de menos 5 graus, 18 minutos, 6,27 segundos ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui na minha calculadora, esse seno já começou a sair fora da raiz aqui, ó. Então, vou ter que voltar. Porque eu dei uma cotocadinha assim para frente e o seno saiu da raiz. Então, a minha resposta já ia dar outra. Voltei aqui, apaguei na minha calculadora. Abri de novo aqui, agora tá tudo dentro. Menos 5 graus, 18 minutos, 6,27 segundos. Fecha ao quadrado, fecha. Vai para frente. Aqui. Fechei a raiz. Tô conferindo os parênteses aqui, tá? Só para não dar errado. Tá. Aqui faltou um parêntese aqui dentro. Aí. Pronto. Ó, deu... Lembrando, né, que eu falei para vocês que a normal sempre dá na casa dos milhões? Então, deu 6, 3, 7, 8. 326, vírgula. Ixi, não vai caber tudo ali, vou jogar um pouquinho para baixo. 0, 7, 4, 2, 3. Deu certo aí de vocês? Esse cascas decimal, tá? Que não coube ali na frente, desci com ela um pouquinho para baixo. Então, esse aqui é o valor da minha normal. Que depois eu tenho que jogar ela aqui, né? Então, aqui eu tenho que colocar, ó, um parêntesão aqui, um aqui. Ele vai subtrair dessa fração, né? Ele vai subtrair a fração aqui, para a gente poder achar a altura. Então, agora eu vou fazer o cálculo da altura para esse ponto 1. Vou fazer aqui embaixo. Raiz do x 466 1788,794 ao quadrado mais menos 4 316834 843 ao quadrado.
dividido pelo cosseno da latitude, que deu menos 5 graus, 18 minutos, 6,27 segundos. Deixa eu ver se não está faltando nada. Se não está faltando ao quadrado nem nada disso. Não, tá certo. É isso aí mesmo. Menos o valor da nossa normal ali. Então, 6 milhões, 3, 7, 8, 3, 26,07423. Igual a... Aí a minha altura aqui deu um valor de... Eita! 2.501,36,4. Aí vai os quebrados, né? Que aí vocês podem arredondar aqui, claro. E vai mais um tanto aqui, metros. Tá? Como vocês podem perceber, né? Como que vocês, analisando o meu enunciado, como que vocês podiam perceber que o valor da altura ia dar um valor grande assim? Porque o valor do meu Z é grande, ó. Quando eu passo para vocês, o outro dá lá menos 2, né? Menos 2? Menos 2, esse aqui é menos 5. Então, por isso que o valor aqui dava maior. Alguém deu alguma coisa diferente? Quer dizer, diferente assim, muito diferente? E achou onde que foi, pode ter sido o erro? Eu errei tudo, né? Então não tem nem... Você errou tudo? Aí na latitude eu errei tudo, a latitude. Ah, é mesmo, verdade. A minha latitude deu menos 17. É verdade. Então aí você acaba errando tudo as altitudes. Não, aí é a altitude, a altura, tudo. A normal. Normal, tudo depende da latitude. Uhum. Isso aí. Eu vou até refazer aqui para ver se não. Deixa eu baixar um. Vou refazer a fórmula do H ali de novo, só para conferir. Né, porque vai que eu bati errado aqui também. Eu vi que teve gente que colocou altitude negativa. A altitude nunca dá negativo, gente. Altitude mesmo, altitude geoidal. O Z dá negativo porque a gente está, né, considerando o eixo de centro de massa da Terra. É uma linha que ela vem descendo mesmo, né? Então, o Z é negativo. A altitude geoidal ou altitude elipsoidal, não. Tá? Ela nunca dá negativo. Então, se colocou negativo, tá errado. Cadê onde eu tô? 4316 834 ao quadrado. Eu vou fazer aqui só para conferir. O da Letícia tinha dado 140. Deu muita diferença. Vai que eu errei aqui. Meu cálculo. Cosseno. Menos 5 graus. 18 minutos. 6,27. Ok. Menos 6,378, 326,0742, 3.
É isso mesmo, 2.500. 2.500 dá aqui no meu. Então, gente, quem errou pode ter sido na hora de jogar a latitude aqui, jogou uma latitude errada. Se jogou direto na calculadora, talvez também pode ter errado aí algum parêntese, igual eu, aquela hora que eu tive que voltar, porque aí o resto da equação tinha saído de fora da raiz. Depois dá uma conferida, Letícia. Dá uma conferida nesse teu cálculo do H, da fórmula H, porque aí você falou que a normal bateu, né? Então, provavelmente. E a sua latitude também deu certo, que eu acho que eu tô lembrando aqui que você tinha acertado suas latitudes. Né? Então, dá uma conferida só na equação do H. Tá bom? Deu menos 5, 2 e 13. Não, mas mesmo assim, não era para dar muita diferença. Porque pelo menos ainda é 5 graus, entendeu? Tipo assim, a diferença foi de, olha pra você ver, de 140 para 2.500. Talvez, a não ser que tenha dado 1.400 na sua equação e sei lá. Mais alguém aí quer comentar algo? Aqui, gente, eu não vou fazer de todos, não, porque ela é mais demorada e já é 8h25. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar o programinha para vocês que faz esses cálculos e aí dá para vocês conferir. Quer? Que Peraí, Letícia, eu não entendi o que é esses 6 milhões que você colocou aí. Não, tá. Ele dá um valor de 6 milhões. Isso. Aí você tem que tirar o N para sobrar só a altura geoidal, lembra? Porque a altura geoidal, ela é como se fosse a altura de lá da superfície terrestre, né, até chegar no elipsoide. Então, do elipsoide para baixo é o N. Por isso que tem que fazer essa subtração. Deixa eu ver, vou fazer. Quanto deu o seu 2, né? Quanto que o meu deu? 18? Tá, vou fazer aqui. Raiz. Dividido pelo cosseno da latitude da Letícia, que deu menos 5 graus, 2, 13,2. Menos 6, 378, 326, 0,07, 423. Nossa, Letícia, e você percebeu que deu negativo? Só de ter dado negativo, você já vê que o teu cálculo estava errado.
Provavelmente, então, a tua latitude em algum lugar ali, algum arredondamento teu te prejudicou. Caramba, hein? Olha para você ver. O que é que 16 minutos na longitude, na latitude não faz, hein? Então é isso aí. Achamos, então, Então, seu erro, Letícia, então, provavelmente foi no cálculo completo ali da latitude. Porém, eu vi que o seu não bateu certinho, mas eu considerei ponto seu pela formulação que estava correta. Tá? Então, você só confere, talvez, suas casas decimais, que podem ter te prejudicado aí se você usou bem menos do que é o ideal. Certo? Mas alguém quer fazer algum comentário? Letícia? Uma coisa que eu lembrei. Como a gente considera essas coordenadas, né? A gente está fazendo cálculo de alturas com os valores de coordenada real da Terra. Então, talvez, Letícia, se você jogar esse valor de coordenada seu, por ter dado negativo, provavelmente eu chutaria que ele pode cair no mar. Eu chutaria que ele cairia no mar. Porque como a latitude nossa que está dando 5 graus, menos 5 graus, isso vale para todo mundo. É que, como eu já mexo com isso, eu já sei mais ou menos a posição dentro do quadrante das latitudes e das longitudes. Né? Como deu 5 graus, esses pontos, eles são referentes a pontos próximo do litoral, próximo da costa. Tá? Então, a gente sabe que quando a gente considera o nível do mar, né, lógico que próximo da costa os valores de altitude são menores, só que pode ser em um local que logo depois do litoral começa a subir morros, né, montanhas muito altas, né, serras, por exemplo, tem a serra ali perto do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome agora. Antes de você chegar no litoral, tem uma serrona que é alta pra caramba, entendeu? Então pode ser esses pontos aqui de um local assim. E aí o da Letícia, como ela deu um errinho ali nos minutos, esse ponto de coordenada dela pode ter se deslocado lá pro mar, vamos dizer assim. Né? E aí, lá no mar, ele está considerando a crosta terrestre, né, mais baixa, então pode ser por isso que pode ter dado negativo. Depois você faz o teste, joga no Google Earth para ver se ela dá no fundo do mar. No fundo do mar, não. No mar, né? Provavelmente. Mas aí depois eu vou ensinar para vocês, então, um programinha que faz esses cálculos automáticos para vocês não terem mais dor de cabeça. Até porque a gente vai precisar para as próximas aulas que vocês saibam 3 parâmetros a mais que vocês vão conhecer e que esse programinha dá esses parâmetros para depois vocês poderem usar nos cálculos à mão. Tá? Então, por hoje vai ser só isso, gente. Depois, se vocês quiserem, eu passo quais eram as latitudes e as longitudes, mas aí eu vou mostrar junto com o programinha, porque a gente joga esses valores aqui e vocês vão ver quanto que tinha que dar no resultado de vocês, tá bom? Mas as excentricidades são essas, o Bzinho é esse, e o N do primeiro ponto é esse aqui. Então, você já sabe mais ou menos que vocês erraram, né? O valor auxiliar é esse aqui, de menos 5. Então, foi isso aí que vocês erraram. Questões, detalhe, né? Mas fiquem tranquilos que quando a questão estava meio certa, o começo estava certo, eu considerei. Bom, mas alguém quer falar alguma coisa? Não, todo mundo quietinho. Deixa eu ver se não caiu aqui, né, na internet. Gente, então, por hoje é só, já que não temos mais comentários a fazer.
Por hoje é isso aí. Hoje, então, foi a correção da prova. E aí, semana que vem, eu começo a ensinar um negócio novo para vocês, tá bom? Beleza, Amanda. Então é isso aí. Bom descanso, boa noite. E até semana que vem. Boa noite, até semana que vem, Amanda.